Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos aprender como instalar e configurar o nosso ambiente de desenvolvimento em PHP, para podermos escrever códigos em PHP no nosso próprio computador. Vamos lá? Como já vimos, um servidor web ele é responsável por aceitar as requisições HTTP, tratá-las e devolver a resposta para os requisitantes. Essas requisições, elas geralmente vêm dos navegadores web, que são os navegadores que estão nos nossos dispositivos, como por exemplo nos nossos computadores, nos nossos smartphones, dentre outros. A resposta que o servidor web devolve para os navegadores, ela vai em formato de HTML, juntamente com todos os embutidos que podem ser imagens, vídeos, áudios, ou documentos do tipo PDF, XML e etc. Então, a resposta do servidor web para os clientes é sempre um documento HTML ou suas variantes, incluindo os seus anexos. Como exemplos de servidores web, nós temos então o Apache, o Tomcat, o JBoss, o IIS, Nginx, dentre vários outros. Agora nós vamos ver como instalar e configurar uma suíte de servidores que inclui o servidor HTTP Apache, o sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL ou uma de suas variantes, o interpretador da linguagem PHP, o interpretador da linguagem Perl, dentre algumas outras coisas como, por exemplo, o PHP-MyAdmin. Essa suíte de servidores é instalada por meio do XAMPP ou XAMPP. O XAMPP ele já faz toda a instalação e configuração básica de todos esses serviços que antigamente a gente tinha que instalar cada um de maneira individual, configurar cada um e depois configurar eles para funcionarem entre si. Então, para desenvolvimento local nas nossas próprias máquinas, a gente pode utilizar o XAMPP, que facilita bastante a nossa curva de aprendizado e nós podemos ir direto para o que interessa, que é o desenvolvimento de códigos. Vamos ver então como é que é a instalação do XAMPP no nosso computador. O primeiro passo é acessar o site apachefriends.org, que é onde o XAMPP pode ser baixado. Vamos considerar então que você está utilizando uma máquina Windows para fazer a instalação, ou seja, o seu sistema operacional é o Windows, mas o XAMPP está disponível para outros sistemas operacionais, como o Linux e o iOS. Esse tutorial então, ele será voltado para os computadores Windows, mas você pode encontrar facilmente outros tutoriais na internet para outros sistemas operacionais. Então, o primeiro passo é baixar o instalador do XAMPP para o Windows, clicando nesse botão. A instalação do XAMPP, assim como a maioria dos programas Windows, pode ser feita clicando no botão Next, Next, Next até chegar no botão Finish. Não precisamos fazer muitas configurações. Se você quiser modificar a pasta padrão de instalação do XAMPP, você pode fazer aqui no passo 4, modificando esse caminho. Eu aconselho deixar o caminho padrão, que fica mais fácil da gente achar os nossos documentos, pois vai ser nessa pasta que nós iremos colocar os documentos que nós iremos criar. No último passo, é importante desmarcar esse checkbox, porque nós temos que fazer uma configuração de segurança do painel de controle do XAMPP antes de iniciá-lo pela primeira vez. Então, desmarquem essa caixa aqui no último passo antes de clicar no botão Finish. Após a finalização da instalação do XAMPP, você deve ir até a sua pasta de instalação. Note que no meu caso eu instalei no disco D, mas se vocês seguiram a recomendação padrão do instalador, vocês devem ter instalado no disco C. Basta abrir então a pasta XAMPP, clicar com o botão direito no arquivo champcontrol.exe, acessar as propriedades. Quando as propriedades desse arquivo abrir, clique na aba de compatibilidade e depois marque a opção executar este programa como administrador. E então pode clicar no botão OK. Agora que já demos permissão para o painel de controle do XAMPP ser executado no nosso computador com privilégios de administrador, podemos abri-lo e fazer as configurações finais. Para abrir o painel de controle do XAMPP, basta clicar duas vezes no arquivo champcontrol.exe ou procurá-lo no menu Iniciar. Assim que o painel de controle do XAMPP iniciar, clique em Start na linha do Apache, que está marcado aqui no número 1, depois na linha do MySQL, que está marcado no número 2, e
Por último, clique no botão Config, que é onde está marcado no número 3. Assim que a janela de configurações abrir, marque o checkbox do Apache e do MySQL e clique no botão Save. Isso permitirá que os módulos do Apache e do MySQL sejam iniciados automaticamente assim que abrirmos o painel de controle do XAMPP. Dessa forma, não precisaremos clicar em Start para iniciar o Apache e o MySQL toda vez que abrirmos o painel de controle do XAMPP. Para testar se tudo está funcionando corretamente, abra o seu navegador e acesse a URL http://localhost e aperte Enter. O endereço tem que ser digitado dessa forma, começando com http://, porque se a gente digitar simplesmente localhost e apertar Enter, muito provavelmente você vai fazer uma pesquisa no Google com a palavra localhost. E não é isso que a gente quer. A gente quer acessar o servidor HTTP que está no nosso computador, que está identificado então pela palavra localhost. Por isso temos que iniciar então com http://localhost e apertar Enter. Na primeira vez que fizermos isso, o Apache, se tudo estiver funcionando corretamente, irá aparecer nessa tela aqui, que é o que chamamos de XAMPP Dashboard. O XAMPP Dashboard possui diversas informações que são úteis caso a gente queira fazer configurações dentro da própria interface web do XAMPP. Como a gente pode fazer essas configurações no painel de controle do XAMPP, eu recomendo que vocês acessem a pasta raiz dos documentos web do Apache, que está no diretório de instalação do XAMPP, originalmente c:/XAMPP, e na subpasta htdocs. Essa subpasta htdocs contém os documentos que serão acessíveis por meio dessa URL. Então, tudo que a gente colocar dentro da pasta htdocs estará disponível por meio dessa URL http://localhost quando a gente acessar ela por meio do nosso navegador web. Então, os nossos scripts em PHP, os complementos dos scripts, como por exemplo imagens e etc., todos devem ficar dentro dessa pasta htdocs que está dentro do diretório padrão de instalação do XAMPP, que originalmente é o c:/XAMPP. Então, quando a gente for escrever os nossos arquivos em PHP, esses arquivos têm que ser salvos dentro dessa pasta htdocs para a gente conseguir acessar eles por esse endereço do nosso servidor web local, tá? Como a gente não vai precisar desses arquivos iniciais que vêm junto do XAMPP, eu sugiro que vocês acessem essa pasta htdocs e apaguem todo o conteúdo que está nessa pasta. Atenção, apaguem o conteúdo da pasta, mas não apaguem a própria pasta htdocs, porque a gente precisa dela para colocar os nossos documentos que nós vamos escrever em PHP.